Boa noite, você vai ver no Jornal do Rio que a Justiça proibiu a cremação do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em confronto com a polícia da Bahia. Caso Marielle Franco, hoje mergulhadores fizeram buscas nas cisternas de um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste, para tentar encontrar a arma usada nas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Carnaval, a taxa de ocupação nos hotéis bateu recorde antes mesmo do início da maratona de folia. E no futebol tem o anúncio de Paulo Autuori como novo técnico do Botafogo e os detalhes da semifinal entre Fluminense e Flamengo no Maracanã. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A Justiça proibiu a cremação do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, morto num confronto com a polícia na Bahia. A juíza responsável pela decisão acredita que uma perícia pode ajudar a esclarecer o crime. A cerimônia estava marcada para as 10 horas da manhã no cemitério do Caju. Mais uma decisão do plantão judiciário proibiu que o corpo de Adriano da Nóbrega fosse cremado. A juíza Maria Isabel Pierante considerou que novas análises da perícia podem ser necessárias para elucidar a morte. O ex-capitão do BOPE foi cercado por agentes da PM da Bahia no sítio onde estava escondido na cidade de Esplanada, a 160 quilômetros de Salvador. A versão oficial é que Adriano atirou quando os policiais invadiram a casa e acabou morto no confronto. O advogado dele contou que na semana passada, Adriano disse que temia ser assassinado por queima de arquivo. Ele é investigado no inquérito que apura a prática de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. E também era apontado como o chefe do escritório do crime, grupo de assassinos de aluguel suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco. Nessa quarta-feira, em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou pela primeira vez sobre o assunto. Ele disse que quem tem que prestar esclarecimentos é a polícia baiana e rebateu a acusação de que o ex-PM estaria recebendo proteção por ter relações com a família Bolsonaro. Ninguém protegeu essa pessoa, ela foi encontrada e se nós estivéssemos protegendo alguém, então estaríamos fazendo um péssimo trabalho. A pessoa foi assassinada, foi morta nesse confronto com a polícia. Quem tem que prestar esclarecimentos é lá, mas ninguém estava protegendo, tanto que essa pessoa foi encontrada. Após a declaração de Moro, a Secretaria de Segurança da Bahia divulgou imagens da perícia feita no escudo balístico de um dos policiais que participaram da ação. As marcas de tiros e os resíduos de pólvora, segundo as autoridades baianas, comprovam que houve confronto. A suspeita de queima de arquivo do miliciano levou a Procuradoria-Geral da República a reforçar o pedido para que a investigação do caso Marielle seja transferida para a esfera federal. Hoje, policiais civis foram até um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para tentar localizar a arma utilizada nos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Mergulhadores da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, inspecionaram 27 cisternas do local. Nenhum armamento foi encontrado pelos agentes, mas na ação foram apreendidos munições, carregador de pistola e um carro de luxo que vai passar por perícia. Um procedimento também foi aberto para investigar a propriedade do material. E um deslizamento de terra causou estragos no Leme, na zona sul da cidade. Pedras rolaram do Morro da Babilônia, atingindo uma casa e um prédio. Ninguém ficou ferido. Muita lama e destroços para todos os lados. É assim que a advogada Maria Luísa vê o estado da sua casa há quase um ano por conta de um outro deslizamento no mesmo local em 2019. Desde o incidente, ela vive de aluguel em um pequeno apartamento sem qualquer apoio das autoridades. Desamparada, completamente esquecida. O poder público não me dá nenhuma assistência. Chegou a conta do IPTU altíssima. Eu estou tentando junto à prefeitura para isentar, porque o ano passado eu não morei na minha casa. A minha família está desestruturada, porque
Eu tive que mandar uma filha para São Paulo. A minha outra filha, mais velha, está morando de favor na casa do namorado. Na noite de ontem, cerca de 135 toneladas de terra e pedra desceram do Morro da Babilônia e acabaram atingindo novamente o quintal de Maria e a parte externa de um prédio vizinho, na rua Roberto Dias Lopes. O muro, a piscina e até o portão da garagem ficaram completamente destruídos. A área de lazer desse prédio já precisou passar por uma reforma após os deslizamentos de abril do ano passado. A obra foi toda financiada por moradores e só foi finalizada há 3 meses. A dúvida que fica é quem vai arcar com os custos dessa vez. A prefeitura tinha construído um muro de contenção na região, mas o cinturão de concreto não resistiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A GeoRio iniciou hoje a retirada da terra. Segundo a prefeitura, depois disso serão feitas as obras de contenção da encosta. O valor não foi revelado pelo Executivo Municipal. E a Polícia Civil prendeu a mulher acusada de atear fogo no ex-namorado no Caxambi, na zona norte do Rio. Kátia Cristina, de 20 anos, estava foragida desde o dia 15 de janeiro. Ela teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento com Daniel Jean Rocha Claudinho. A vítima, que teve 55% do corpo queimado, está internada com quadro de saúde estável. E a seguir a gente fala de carnaval e da taxa de ocupação dos hotéis para o período da folia. Voltamos falando de carnaval. A taxa de ocupação dos hotéis já bateu recorde antes mesmo do início da maratona de folia, que vai contar com 441 desfiles de blocos de rua. Os dias de pré-carnaval no Rio já deixaram os cariocas no clima. O colorido tomou conta das ruas e a alegria já está estampada no rosto dos foliões. Neste ano, serão 441 desfiles de 373 blocos de rua. 7 milhões de pessoas são esperadas para seguir os cortejos. Os desfiles dos chamados megablocos vão acontecer no centro do Rio, área com capacidade para receber até 1 milhão de foliões. A fiscalização vai ficar mais acirrada neste ano. Os blocos sem permissão para desfilar vão ser multados. O valor mínimo é de R$ 1.300, dependendo do impacto na cidade, como problemas no trânsito e sujeira nas ruas. Todo bloco que for desfilar sem autorização, ele vai fazer lá a sua manifestação. Mas todo aquele que está à frente do bloco, ele tem que ter a responsabilidade e saber que ele será punido sim. No Sambódromo, os preparativos entraram na reta final. A Marquês de Sapucaí, que recebe os desfiles das escolas de samba, foi reformada. A prefeitura anunciou que pretende mudar o patrocínio do carnaval para o próximo ano. Um evento desse não pode depender de subvenção pública. Não pode. Acabou. Tem grandes eventos na cidade que são 100% recursos privados. Por que não sambódromo? Por que não tinha escola de samba? A menos de 10 dias para o carnaval começar, a ocupação dos hotéis já está em 82%. 4,5% a mais que no ano passado. Os números já dão um gostinho do que está por vir. 2 milhões de turistas devem visitar a cidade maravilhosa durante os dias de folia. Muitos devem vir nos 37 navios que vão atracar no Porto do Rio. A expectativa é de que, além de muita festa, o carnaval movimente 4 bilhões de reais, 300 mil a mais que em 2019. O melhor ano do carnaval do Rio de Janeiro da história. Então é um ano que realmente a gente possa, de fato, desde já comemorar. É carnaval o ano todo, é uma maravilha! E a preparação e montagem dos camarotes lá na Marquês de Sapucaí estão a todo vapor.
Carnaval na Sapucaí é sinônimo de festa na avenida e nos camarotes. A menos de 20 dias para começar o evento, os preparativos para receber os foliões que querem assistir aos desfiles das escolas de samba de forma privilegiada estão a todo vapor. Funcionários se empenham dia e noite para montar palco, cobertura, carregar equipamentos e deixar tudo no esquema. Pelo terceiro ano seguido, o Camarote Rio Praia já ganha forma. Localizado entre os setores 8 e 10 e em frente ao segundo recuo da bateria, o espaço, que tem capacidade para receber 1.200 pessoas, oferece conforto aos clientes que poderão transitar facilmente entre os 5 ambientes climatizados e com bares em todos os níveis. Mas, para ter acesso a estes espaços privilegiados, é preciso abrir o bolso. Os preços variam de acordo com o dia escolhido. Nós temos aí preços que partem desse patamar, R$ 1.300, R$ 1.400 nessa virada de lote agora, indo até preços mais maiores, em função dos espaços aqui ocupados. E a cada ano os investimentos são maiores, sempre em busca de oferecer um diferencial e atrair os consumidores. Há camarotes para todos os gostos, com atrações de funk, pagode, sertanejo, axé e muito mais. Uma semana à frente aí, está tudo decorado, aguardando de fato o grande dia, o maior espetáculo da terra, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal fez hoje uma operação para recuperar obras do patrimônio público furtadas e roubadas na década de 2000. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão no centro e na zona sul do Rio. E a repórter Amanda Martins, da Rádio Band News FM, fala sobre este material roubado. Entre as peças que estão roubadas, que foram roubadas, estão livros raros, periódicos e também fotografias. Ainda de acordo com a polícia, as obras eram levadas para atender pedidos de colecionadores e comerciantes de arte, que eram, na verdade, receptadores e traficantes de obras. Para dar aparência lícita a essas obras furtadas, os membros dessa quadrilha tramavam com os receptadores e normalmente colocavam as peças à venda em leilões do Brasil e do exterior. Algumas peças já foram recuperadas e somente em 2019 foram recuperadas peças avaliadas em R$ 1 milhão. E o trânsito ficou complicado hoje pela manhã em alguns pontos da cidade. Na Zona Sul, uma árvore caiu no Cosme Velho, próximo à ladeira Cerro Corá. A via ficou bloqueada nos 2 sentidos e equipes do Corpo de Bombeiros e também da Conlurb estiveram no local e liberaram a pista no início da tarde. Já na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um acidente com um guindaste de 20 metros de comprimento e 75 toneladas interditou por 10 horas a Avenida Ayrton Senna, causando um caos ali no trânsito da região. E a seguir tem futebol. O Botafogo anunciou hoje a contratação de Paulo Autuori. Ele vai comandar o time até o fim da temporada. Um homem morreu soterrado após um deslizamento de terra no bairro Floresta, em Petrópolis, na região serrana do Rio. As imagens mostram o local da queda da barreira. 2 crianças foram resgatadas com vida pelos bombeiros e a Defesa Civil interditou 3 residências. Outros 5 deslizamentos foram registrados também em Petrópolis. E fechado desde novembro do ano passado, o Zoológico do Rio de Janeiro está passando por reformas. O novo projeto do parque deve ser reaberto ao público em geral em julho e vai ter muita interação entre o ambiente e os visitantes. O local ainda está em obra, mas quem curtia passear pelo Rio de Janeiro e adora animais, logo reconhece que é o Zoológico do Rio. Já dá para perceber que tem novidades. O portal foi totalmente restaurado. Isso porque o zoo está sendo reformado e o novo projeto poderá beneficiar quase 50 espécies de animais ameaçadas de extinção. O espaço vai ser transformado em um bioparque destinado à educação ambiental, bem-estar dos animais e pesquisa sobre espécies. Cada espécie passa a ter uma função. Agora, cada espécie ela não está aqui simplesmente para ser vista e tirar foto. Ela vai ter uma função em algum projeto de pesquisa, conservação, reprodução para posterior reintrodução. Então, é um projeto muito mais voltado
para a conservação das espécies do que para a quantidade de indivíduos. A reforma é inspirada em zoológicos famosos pelo mundo. O parque irá lançar um novo espaço que vai oferecer uma experiência imersiva nos ambientes de aventuras selvagens, das aves e na fazendinha, além de um safari aquático com um rio artificial de 600 metros de extensão. Vai ser implementado o conceito de enclausuramento inverso, ou seja, vão ser retiradas as grades que separam o público dos animais e colocar, por exemplo, vidros, barreiras naturais e até passarelas suspensas como essa, criando uma experiência melhor ao visitante e um ambiente adequado aos animais. A reabertura ao público deverá acontecer apenas em julho, mas a partir da segunda quinzena de março, o zoo começará a receber um público específico, como integrantes de ONGs e alunos da rede pública de ensino. Hora do futebol. O Botafogo anunciou hoje a contratação de Paulo Autuori. O treinador de 63 anos acertou com o clube até o final do ano. Autuori chega para a sua 4ª passagem pelo Alvinegro e a mais marcante delas foi em 1995, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, às 8h30, tem bola rolando pelo Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam na semifinal da Taça Guanabara, no Maracanã. De um lado, o Fluminense de Odair Hellmann, com um misto de jovens e veteranos. Do outro, o Flamengo de Jorge Jesus, com um elenco milionário e cheio de estrelas. Pela qualidade das peças, seria o rubro-negro favorito mais tarde? O Flamengo, é óbvio que na questão financeira sai na frente de não só dos clubes cariocas, mas em todos os clubes brasileiros também. Briga com o Palmeiras, e enfim, então isso é nítido. Mas dentro de campo a gente sabe que são 11 contra 11. Nós não nos importamos com o que o adversário for. Às vezes aqueles que teoricamente parecem mais fáceis são os mais difíceis. E vale lembrar que no único jogo entre os dois times nesse ano, o Fluminense levou a melhor. Venceu o rival por 1-0 com direito a gol de calcanhar do artilheiro Nenê. Líder do Grupo B com 15 pontos, o Fluminense precisa de apenas um empate para se classificar. Quem passar aguarda o resultado entre Boa Vista e Volta Redonda no fim de semana para conhecer o segundo finalista. Se a gente ficar lá atrás esperando o Flamengo, é pior, então a gente tem que jogar, procurar fazer o gol e, se tiver que pensar na vantagem, lógico, com total experiência dos jogadores mais velhos, mais experientes, pensar nisso lá pro final do jogo, quando estiver acabando. O jogo de hoje reserva o reencontro de Pedro com os ex-companheiros e com a torcida do Fluminense. Mas por aqui não há preocupação. É só mais um bom jogador do outro lado. A gente não tem que se preocupar muito com o Pedro, se preocupar mais com a equipe do Flamengo. Acho que essa expectativa é mais da parte dele do que da gente com ele. Jesus tem todos os jogadores à disposição até o momento e deve usar o time titular no clássico de hoje, já pensando em treiná-lo para o duelo de domingo contra o Atlético Paranaense pela Supercopa. E a seguir tem o nosso quadro Pensando em Cinema. Voltamos já já. E no quadro Pensando em Cinema de hoje, Mário Abad fala sobre o filme Jude, Muito Além do Arco-Íris. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já dá para conferir no circuito o Oscar de melhor atriz ganho por Renée Zellweger em Jude. O filme é uma espécie de biografia da atriz Judy Garland. A história acontece no inverno de 1968, quando Judy Garland vai para Londres se apresentar por 5 semanas. O longa mostra as brigas da artista com a gerência da casa de shows, o carinho de seus amigos e fãs. Até seus sonhos de amor, quando embarca num romance com Mickey Deans, seu 5º marido. O filme, dirigido por Rupert Gold, alterna presente e passado, visando mostrar como Judy se tornou uma viciada em remédios, por ordem da Metro-Goldwyn-Mayer, estúdio que ela tinha contrato. O filme é um belo relato de uma atriz e cantora talentosa que nos deixou cedo pelo tratamento desumano que recebeu. You won't forget me, will you? Promise you won't. E lembrando que cinema se viste dentro do cinema.
O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, às 6:50 da noite. Até lá!